Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar falando com vocês aí. É uma satisfação muito grande voltar a falar com os amigos. Maravilha, muito bem. Nós também estávamos com saudades, afinal de contas foi uma temporada muito boa. Em 2025, a gente não chegou lá como assim, com aquele objetivo principal que era a questão da gente conseguir buscar o acesso, mas com certeza o trabalho foi bem feito e o professor, eu acho que ele já deve ter sentido isso. Ele acabou caindo nas graças do torcedor, das pessoas aqui de Veranópolis e da região que gostam do Gelson Conte, né? Aplaudiram ao Gelson agora no seu retorno ao Veranópolis Esporte Clube. Então isso já é uma característica e assim, um apontamento, Gelson, de que você poderá, junto com a direção, junto com os seus jogadores, fazer um bom trabalho aqui na temporada, viu, Gelson? É uma satisfação, é um apontamento, e eu retorno com muita alegria, mas eu sei também da responsabilidade que nós temos, porque o futebol ele se resume em trabalho e resultado. Então a gente é muito ciente daquilo que a gente vai precisar fazer. Nós temos um respeito enorme por vocês, pelo torcedor que foi ao estádio no campeonato passado e que por ser uma cidade também pequena, nos abraçou. Então nós temos um compromisso enorme, não só com a comunidade, com o torcedor, com o clube, mas com nós também. O objetivo está bem traçado, o objetivo está bem claro, mas a gente sabe que o futebol é resultado, nem sempre se consegue o resultado, mas eu retorno para Veranópolis junto com a comissão técnica com um pensamento talvez muito diferente daquilo que a gente criou no ano passado e que se criou perante ao clube, perante o torcedor e perante a comunidade. Bom, então vamos lá, vamos do início, né? Vamos começar para saber exatamente como é que foi. Como é que foi assim a negociação? Como é que a direção do Gelson, claro, já tem uma aproximação natural do ano passado, enfim, né? Mas como é que foi agora esta aproximação da direção do Veranópolis com o Gelson Conte para se chegar ao sim, ao vou, ao estarei aí em Veranópolis trabalhando, Gelson? Eu acho que de poucas as vezes que se tratou de contrato eu sou ligado a uma empresa, tem um empresário que faz esse trabalho, já fez ano passado e muito bem feito, que é o Lucas Lentes. Eu acho que foi um dos poucos contratos que a gente não teve dificuldade em questão de se falar em situação financeira. É claro que a gente sabe que nós somos profissionais, nós vivemos disso, nós temos que receber para nos mantermos nos meses que a gente trabalha, nos vencimentos, mas a exigência ela foi um pouco diferente nesta vez, tá? Que fique bem claro, o torcedor sabe que eu não vou trabalhar, nem eu, nem um membro da comissão técnica vai trabalhar de graça em clube nenhum, e no Veranópolis não vai ser diferente. A única exigência que eu fiz, mas eu volto a dizer que futebol às vezes tu constrói e a gente não consegue resultados. A única exigência que eu fiz é que a gente tivesse os pés no chão, a humildade que a gente sempre teve, mas que a gente voltasse a falar em acesso. A gente vai respeitar todos os adversários, mas nós precisamos falar a mesma língua. Se não conseguir depois, como a gente não conseguiu ano passado, aí tudo bem, aí a gente avalia o que foi feito de bem ou de errado para se conseguir um bom resultado ou não se conseguir o resultado. Mas eu já comentei com a diretoria, nós vamos ter dificuldade, a diretoria vai ter dificuldade na parte financeira, porque hoje está todo mundo assim, mas nós vamos falar em fazer um grande trabalho e buscar resultados. Nós vivemos do resultado e nós precisamos buscar resultado. Se pegou o gosto com essa camisa no passado, a direção pegou esse gosto e nós precisamos trabalhar em cima disso. Então, pode apostar que vai ser um trabalho muito profissional
direcionado à busca do principal objetivo. Depois, se não conseguir, a gente vê. Mas nós vamos trabalhar todo dia em cima disso, inclusive na própria montagem de grupo com os atletas, que a gente está direcionando bastante junto com o Tampinha, que é o nosso diretor, e conversando o dia inteiro, às vezes. Certo. Então nós precisamos ter esse pensamento. Ninguém está proibido de sonhar. E não adianta as pessoas de repente falar, o Gelson está empolgado demais, está falando em sonho. Nós precisamos ser competitivos. Nós precisamos sonhar e nós vamos sonhar. Mas vamos trabalhar para isso. Tomara que a gente consiga o principal objetivo nosso, porque eu vejo que está na hora de Veranópolis voltar à primeira divisão e tomara que seja esse ano. Ah, maravilha, muito bem. Eu acho que o pensamento está correto, não tenha dúvida. Fala, Tiago. Maravilha, prazer, professor. Prazer é meu, Tiago. Estamos lhe aguardando. Em relação ao time do ano passado, nós podemos perceber que foi um time vencedor dentro do possível, né? Tanto é que vários jogadores conseguiram, digamos assim, clubes, emprego na sequência do ano, e hoje estão, né? Vários jogadores ainda continuam nos clubes, em clubes grandes, até mesmo como o próprio Romário, por exemplo, jogou na Juventus, teve o acesso lá em São Paulo, né? Na montagem desse time, alguns daqueles atletas, o senhor acha que é possível que eles retornem? Há negociações abertas, sim. Alguns atletas certamente irão retornar, claro que não numa grande maioria, porque nós temos o exemplo do ano passado. Se nós pegarmos o trio da frente, tá? Rua e Wesley, os dois extremas, eles chegaram à semifinal do Campeonato Goiano da primeira divisão pela Napolina. E o Wesley acabou fazendo um grande contrato no Botafogo de Ribeirão Preto na Série B. Romário, como você falou, campeão da 2 de São Paulo. E jogar a 2 em São Paulo não é fácil. Então nós tínhamos um trio de ataque muito forte. E nós não podemos correr o risco de não buscar atletas de uma característica igual. Certamente esses atletas nós não conseguiremos trazer, mas nós estamos trabalhando em cima desse perfil. Eu acredito que alguns jogadores que passaram por aí e tiveram um bom trabalho, eles vão acabar retornando, porque eu converso em particular com alguns, a direção através do Tampinha está conversando com outros e sabe que às vezes o atleta também ele tem por objetivo de jogar em alguns clubes que tem a principal busca de resultados, e o Veranópolis vai trabalhar em cima disso. Por isso que nós direcionamos para alguns atletas que deram resultado também, e que certamente alguns deverão retornar. Agora, professor, nessa questão de montagem da equipe do Veranópolis Esporte Clube, também nós temos a categoria de base, o trabalho que está sendo feito pelo Valdemar Fernandes aqui no Veranópolis. Assim, alguns jogadores, no seu entender, podem estar nesse grupo do campeonato gaúcho, professor? Veja bem, eu preciso que todos que estão nos ouvindo e vocês me entendam bem, tá? O trabalho da base do Veranópolis teve continuidade. O ano passado nos ajudou muito, e eu não digo só em usar atletas, eu acho que foi usado 5 ou 6 atletas. Não entraram muito nos jogos, mas tiveram no banco de reserva. Se eu não me engano, quem atuou um pouco mais foi o Adriano e o próprio Guilherme, que é aí de Veranópolis, o lateral esquerdo, mas nós tínhamos o João, nós tínhamos o Bruno, nós tínhamos o Tinga, que estavam no grupo. Eu acho que eu fui um dos técnicos que mais usei jogadores da base, principalmente eu chamei para treinar. E o outro detalhe que nos ajudou, e eu não posso deixar passar isso que nos ajudou, foi aqueles coletivos que a gente fez contra o Sub-20, que nos traziam dificuldade bastante. Eu espero contar com esse mesmo trabalho, eu espero contar com alguns atletas do Sub-20 que vão nos dar esse suporte, porque a gente sabe da dificuldade financeira e eu acho que o Veranópolis ele pode se sentir
privilegiado por ter uma categoria sub-20, que ela pode nos dar esse suporte de treino e ela pode nos dar o suporte nos dias de jogos quando precisar de atletas. Então eu vou com esse pensamento, mas eu preciso deixar claro também, tá? Que fique bem claro isso, seja no Veranópolis ou seja em algum outro lugar. Os atletas que a gente sabe que tem qualidade, o Valdemar faz um grande trabalho, eles precisam pular, o patamar precisa aumentar. Certo. Eles precisam ter uma consciência de que se eles forem chamados para o grupo profissional, eles não vão unicamente ser chamados para o grupo profissional para participar ou para tapar puro. Eles precisam nos dar rendimento e eles precisam ter o crescimento necessário para que eles consigam também fazer uma carreira vitoriosa dentro do futebol. Com isso eles vão ajudar muito o VEC. Então eu não vou abrir mão de usar jogadores da Sub-20 de momento algum. Perfeito. Isso a gente tem um diálogo enorme com o Valdemar, mas as cobranças elas serão iguais aos outros, porque eu acho que quando tu chega com 18, 19, 20 anos, tu já tem que estar preparado para um enfrentamento de uma divisão de acesso, que elas são difíceis, mas a gente precisa ver alguns jogadores do Sub-20 do Veranópolis tendo sucesso junto no grupo profissional. Isso não é de um dia para o outro, mas eu vou contar com esse apoio e com essa força dos meninos também. Maravilha, muito bom. Alguma colocação aí, Thiago, para o professor? Não, com relação a isso aí, com certeza, ano passado o elenco no geral, esse Sub-20 foi importante no elenco, como o professor falou, e alguns participaram no banco de reserva, teve alguns jogadores que até entraram, né, jogando. O Adriano esse ano está no exército, né? Aí teve algumas modificações, inclusive, né? Teve gurizada nova, jogador novo que chegou aqui. Sim, entraram, vieram contratações importantes também que o Sub-20 conseguiu fazer, né? Para repor as peças que saíram, né? Por conta da idade até mesmo. Então tem um elenco Sub-20, não sei se o professor tem acompanhado o Sub-20 do VEC também. Eu tenho essa informação de alguns jogadores novos que chegaram ao Sub-20, que certamente eu vou dar mais alguns dias, eu vou precisar acompanhar isso, eu vou precisar chegar antes da pré-temporada em Veranópolis para que a gente alinhe bem isso, entendeu? Para a gente conseguir buscar o que tem de melhor no Sub-20. Claro que jamais vou querer atrapalhar o Sub-20, mas nós conseguimos no ano passado ter uma sintonia muito boa com o Valdemar e com o departamento de base e conseguiu se administrar isso. Nós não atrapalhamos o Sub-20 e muito pelo contrário, o Sub-20 nos ajudou muito, mas eu já estou com esse conhecimento de que tem peças novas e peças de qualidade. Agora, nesta temporada de 2026, o Gelson Conte chega antes. Tem um significado isso? Dá para fazer um trabalho melhor, Gelson, nesse sentido? Chegar junto com a comissão técnica, com o grupo de jogadores. Provavelmente nós não teremos o grupo completo, porque alguns jogadores talvez estarão em atividade, poderão perder aí 10, 15 dias da pré-temporada, se os negócios com eles se concretizarem. Então a gente sabe que nós vamos chegar junto, a gente já está acertado faz dias, nós estamos conversando, então nós temos mais um mês para que a gente deixe tudo organizado. Eu converso direto com o diretor, o presidente Generosa também, o Dr. Valdemar, Patrick, enfim, o pessoal da diretoria aí, alguns que eu não citei o nome, estão trabalhando muito. A gente precisa deixar tudo organizado, questão de material de trabalho, que é importante. A gente sabe que vai pegar um pouco de frio ainda e todas as pessoas que vão fazer parte da comissão técnica, que vão dar o staff e a estrutura para nós. Então nós estamos de olho em tudo isso e nós vamos começar, se Deus quiser, nós vamos começar a pré-temporada já de início, o primeiro dia, todos juntos, mas eu devo estar em Veranópolis muito antes da pré-temporada começar, para que as coisas comecem bem e a gente esteja organizado. Esse é o principal fato é esse, começar bem organizado, com um grupo forte e traçar metas para que a gente consiga o nosso objetivo. Por isso que nós estamos ligados a tudo isso. Claro que o futebol
ele às vezes ele nos traz algumas surpresas, mas nós estamos muito felizes com esse acerto e entusiasmados para trabalhar, porque a gente conhece bem a cidade, conheceu todo mundo, as pessoas nos apoiam bastante. Eu sei que tem bastante gente que está ouvindo, que gosta de nós também. E os que não gostam, às vezes, não é só em Veranópolis, em outras cidades, isso faz parte do futebol, porque nem todo gremista gosta do Grêmio e nem todo Colorado gosta do Colorado. Então nós estamos com a cabeça boa e nós queremos estar fortes, atentos a tudo, claro que a gente não é perfeito, para começar esse grande trabalho aí. Maravilha. Fala, Thiago. Comissão técnica, professor, vai ser a mesma ou o senhor tem pessoas diferentes? Comissão técnica, Jefferson Câmara. O Christian foi anunciado ontem, o Christian, o preparador de goleiro, já foi anunciado. Isso, vai ser anunciado o Jefferson Câmara, o meu auxiliar. O Júnior Peranzoni está trabalhando há anos com a gente, ele só não foi ano passado. Ele estava no Goiânia, que é o preparador físico. Ele estava no Goiânia com Vinícius Munhoz, porque quando nós saímos do Primavera, nós estávamos parados, ele acabou aceitando o convite do Goiânia. Mas é um profissional de um perfil muito bom, trabalhou 2 anos comigo no Lajadense, trabalhou 2 anos no Primavera, agora ele foi junto para o Guarani do Bagé, claro que lá tinha outro profissional, mas ele foi junto com a comissão e ele vai junto para Veranópolis, e parece que hoje teve a concretização. Eu acredito que o Lucianinho continua com nós, tá? Que é um rapaz que tem um bom entendimento, que conhece o mercado, que conhece o trabalho, que conhece o dia a dia e principalmente conhece o clube e conhece a cidade. Então, a princípio é isso. É claro que eu não quero revelar nomes, mas parece que o Dirceu Tampinha já tem mordomo, que é o roupeiro, já tem massagista acertado. Então, claro, isso tudo está com a direção está planejando isso tudo. E nós vamos montar uma equipe forte para fazer um grande trabalho junto com os atletas. Muito bem, é isso aí. Equipe forte para fazer um grande trabalho aqui no Veranópolis Esporte Clube. Os nomes vão ser anunciados todos num dia ou vai ser gradativamente? Eu ia perguntar agora pro Gelson, já dá para falar algum nome, Gelson? Ou ainda não é possível, treinador? Não, claro que a gente gostaria também, até porque isso faz parte do próprio trabalho de vocês. Mas nós temos que nos resguardar, tá? Alguns atletas estão em atividades ainda, precisa voltar pré-contrato. A gente sabe que tem disputa de outras equipes também, com alguns atletas que nós estamos conversando, mas são atletas de uma característica boa, profissionais de verdade. Então nós vamos segurar mais um pouco e na hora certa aí, quando o Tampinha, o presidente, o pessoal liberar, será divulgado o nome das pessoas que vão fazer parte num primeiro momento do trabalho frente ao Veranópolis. Perfeito, muito bem. Agora nessa questão de começo de trabalho, o Gelson, agora nesse papo que a gente teve, o Gelson falou fora do ar para mim quando eu não sei se falou no ar, quando é que vai ser o começo da temporada, Gelson? Já tem isso ou não? Nós temos conversado com a direção, nós queremos começar 29 ou 30 de junho. Certo. Nós teremos 30 e poucos dias para trabalhar, porque muitos dos atletas que virão, alguns de repente pararam há pouco, outros ainda, como eu frisei, estão em atividades. Então nós estamos tendo esse cuidado. Então eu acho que 30 e poucos dias de trabalho vai nos dar uma condição boa de chegar forte na competição. Agora, uma coisa que você colocou aí que é importante a gente destacar, Gelson, é que nós vamos pegar um período, assim, claro, inverno, né? Esse ano a divisão de acesso está começando num período diferente do que vinha começando outros anos. A gente pegava mais tempo seco, calor, coisa e tal, treinava e depois pegava inverno, frio e chuva, certo? Agora vai ser o contrário, a gente vai pegar treinamento, trabalho já no inverno e o campeonato parte dele também no inverno, não é isso, o Gelson? Isso aí, em agosto, tomara que já tenha mudado um pouco, mas o clima em agosto ele deve dar uma mudada, a gente já vai pegar uma fase de jogos um pouco melhor, mas esse mês de julho aí, no inverno, para quem não está acostumado em Veranópolis,
é para pegar uma casca também para chegar bem forte no competição. Por falar em chegar bem forte na competição, provavelmente, ou é quase certo, nós vamos ter que ir para Pelotas. O senhor prefere ir na Boca do Lobo ou lá no... Não, pode ser que sim, pode ser que não, né? Nós temos que estar preparados para os dois, certo? Então nós vamos ter que, porque daqui a pouco tu vai pegar Brasil e Pelotas, mas tu vai pegar outras equipes também que a gente acha que não são tão fortes e vão nos trazer dificuldade. A competição, ela nos ensina bastante. É verdade. O ano passado a gente estreou contra o Aimoré fora, que a gente conseguiu empate. No segundo jogo nós tivemos sérios problemas com o Real de Tramandaí até a gente ajeitar e conseguir vencer o jogo. Então a gente tem que tomar esse cuidado para que a gente, às vezes tu acha que algumas equipes não vai trazer muita dificuldade e é muito pelo contrário. Eu acho que Brasil e Pelotas, como as outras 14 equipes, eles são candidatos ao acesso. Vai se abrir uma disputa forte e eu acho que quem tiver mais preparado, trabalhado, com o consciente ou psicológico bom, com a situação mental boa, vai fazer uma grande campanha e tem capacidade de conseguir o acesso. E eu volto a falar, tá? Pela intenção, pela forma que vai se trabalhar, pelos profissionais que estão trabalhando, pela diretoria, pelo torcedor, eu rezo todo dia que seja o ano do Veranópolis. Ok. Darlan chegando aqui no estúdio, tem alguma pergunta? Quero fazer uma pergunta, professor. Professor, quero voltar para o passado aí, bem rapidinho. No seu ponto de vista, né, que a nossa torcida ficou esperando, né, que aquele time que o senhor fez jogar muito bem no ano passado subisse, né? O que faltou nos 2 jogos ali contra o Inter de Santa Maria, que inclusive subiu e já está de volta, né? Poderemos pegar eles de novo nessa temporada, que já estava... Não, só joga no ano que vem, né? O Inter de Santa Maria não joga nesse aqui, né? O que faltou nos 2 jogos ali, professora, além dos gols, vamos dizer assim? Eu acho que nós perdemos um pouco de força depois do jogo do Passo Fundo. Nós chegamos em condição de buscar o acesso e nós perdemos um pouco de força. Nós chegamos com bastante atletas com alguns problemas não digo de ficar fora de jogo, mas que tiveram algumas pequenas lesões na fase final. Nós, junto com a direção, isso eu sou prova disso, a gente tentou contratar mais algumas peças, mas a gente teve dificuldade porque a gente queria trazer e nós não conseguimos. Não teve atletas de Série D de brasileiro que não quiseram vir, não só para Veranópolis, mas para outras equipes. E eu acho que nós perdemos o acesso no primeiro jogo em casa, onde nós tivemos falhas, e às vezes falhas individuais, que nos comprometeram bastante e nos dificultaram o jogo da volta. E o jogo da volta, vocês viram que nós estávamos numa minoria quanto uma multidão, e mesmo assim nós fizemos um grande jogo. Então nós estamos tentando se precaver para que a gente já consiga arrancar com essa força e no decorrer da competição, se tiver buscar algum jogador, buscar logo. Nós não podemos mais esperar para a fase final para contratar atletas, para que a gente tenha 20 e poucos jogadores e chegar numa condição boa de igual para igual numa decisão. Eu acho que depois que nós já tínhamos algumas carências no grupo, e no jogo contra o Passo Fundo nós perdemos o Rian e o Rômulo por lesão, um fratura de tornozelo, outro fratura de nariz, e nós acabamos sucumbindo e perdendo a vaga. Então o futebol, claro, ele nos ensina. Eu não gosto de aprender com as derrotas, mas o futebol nos ensina muito e nós estamos tentando não cometer esses erros e chegar muito forte para a competição. Sabe que, por falar nesse jogo de Santa Maria, isso é um problema que a gente vai ter que resolver no futuro, logo mais, depois, quando o time estiver andando, estiver jogando, porque lá nós tivemos uma punição, e essa punição, se eu não me engano, resultou na perda de um mando de campo, no primeiro jogo do Veranópolis, mas isso é para depois, não é verdade, professor? Com certeza. Não vamos nos preocupar com isso agora. O Veranópolis tem um setor jurídico forte também que vai resolver isso. Eu até não tinha esse conhecimento, mas se aconteceu, a gente também tem que cumprir algumas coisas. Nós esperamos não ser prejudicados, mas vamos deixar isso para depois, antes de começar a competição. Perfeito.
O fato de ter algumas equipes já jogando a copinha, o senhor acha que eles têm uma vantagem sobre o Veranópolis? A vantagem, de repente, não. Porque quando tu joga a copinha numa primeira competição, visando uma segunda competição que é a divisão de acesso, ela poderia te dar algumas vantagens, mas eu acredito que alguns clubes, como Santa Cruz, o Bagé, o Brasil de Pelotas até não, mas o Gramadense, esses clubes eles vão trocar bastante. E hoje a gente já viu que o Brasil de Pelotas já vai trocar a comissão técnica. Então, eu acredito que vai ter muita mudança, mesmo esses times estando em andamento, não deve ser as mesmas equipes, porque a gente sabe de algumas contratações em alguns times que estão jogando a copinha, que ainda não se apresentaram e vão se apresentar lá em julho, nessas equipes que estão em atividades. Então, vai mudar muita coisa até lá. Claro que sempre é bom tu disputar uma competição antes para que tu chegue bem performado no campeonato valendo. Mas eu acredito também que tu não pode, daqui a pouco, gastar todas as tuas armas na copinha e depois tu deixar a desejar na divisão de acesso. É isso aí, muito bem. Quer Amistosos. dizer, não, acredito, não, é cedo para falar em amistoso, eu acho ainda, não é o Gelson? Não, essa foi outra exigência que eu falei. Nós precisamos perfeito. fazer no mínimo 2 amistosos, tá? Certo. Perfeito. Então a gente vai ver isso, vai ver datas depois lá na frente, e nós precisamos trabalhar e ter jogos, confrontos, para que a gente consiga formatar muito bem a equipe. Muito bem. Bom, olha aqui, ó, o papo foi bom, foi ótimo a gente conversar com o Gelson Conte. Já tava com saudade aí do professor Gelson Conte, sempre muito simpático, né, Thiago? Sempre. Só temos a agradecer. Sempre muito atencioso conosco também. Verdade. Então, assim, Gelson, quando é que vai vir para Veranópolis? Quando é que vai vir para Veranópolis? Eu sei que o Gelson já esteve aqui em Veranópolis. Eu tenho algumas fontes que me Eu vou dizer que foi o Marcelo. Lá da loja. Enfim, então, mas quando é que vai voltar aqui? Não para ficar, mas vem, volta, vai logo mais, o Gelson? Com certeza, daqui uns 10 dias eu vou ter que ir para aí, 10, 15 dias eu vou para aí, para sentar com o Tampinha, com o presidente, com os outros diretores, porque eu preciso estar presente para ver como é que as coisas estão andando. Uhum. Eles sabem que eu tenho uma maneira de lidar com eles, é uma maneira boa, até de respeito com a direção, isso vai continuar muito, mas nós precisamos trabalhar também para que as coisas andem bem. Então, em seguida também eu vou dar uma passada por aí e certamente eu aviso vocês para que a gente possa bater um papo. Valeu. Abraço, Gelson. Obrigado pela tua gentileza de nos atender. Vamos lá, Veranópolis sempre. Vamos torcer para que esse ano tudo aconteça da melhor forma possível, tá certo? Muito obrigado. Um abraço a vocês todos, foi um prazer, uma alegria muito grande ter conversado com vocês e levado um pouquinho disso para o nosso torcedor também, para a nossa comunidade, que vai ser essencial nessa competição.